Você foi treinado para enxergar seu jardim como uma batalha por luz do sol. Cada decisão que você tomou sobre onde plantar, o que cultivar, qual cantinho do terreno vale a pena mexer, foi filtrada por uma única pergunta: quanta luz direta ele pega? Você orienta canteiros elevados pela bússola. Você poda galhos de árvores que estavam lá antes de você chegar. Você compra luzes de cultivo para pôr no porão, temporizadores para essas luzes e lâmpadas de reposição para os temporizadores. Você já deu como perdido o lado sombreado da cerca, a área debaixo da marquise da varanda, a encosta norte, o espaço entre o galpão e a pilha de lenha, como zonas mortas, lugares onde comida não acontece. Esse modelo foi te entregue por uma indústria que planta milho. Ele nunca foi pensado para quem tenta alimentar uma família num pedacinho de terra com uma estrutura de cada lado, fazendo sombra antes das 9 da manhã. Ele nunca foi pensado para você. As 12 plantas desse vídeo não precisam do que te disseram que toda planta precisa. Elas produziam comida para seres humanos com pouca luz e sombra profunda por milhares de anos. Antes de uma empresa de sementes sequer imprimir requer sol pleno numa embalagem. O custo para começar as 12 a partir de semente plantadas direto na terra sem nenhum adubo e sem preparo além de tirar o lixo, fica ali entre 8 e 15 reais no total, dependendo de onde você comprar. Algumas delas você talvez já tenha crescendo no seu terreno e chamando de praga. Os astecas cultivavam mais da metade dos seus vegetais de colheita contínua nas zonas de sombra deliberada das suas chinampas, onde plantas mais altas bloqueavam os canteiros mais baixos na maior parte do dia, e faziam isso por projeto, não por acaso. Os monges dos mosteiros europeus medievais cultivavam seus jardins principais de comida e remédio quase inteiramente dentro de recintos de pedra murados, onde a luz solar direta chegava tarde, saía cedo e nunca cobria o jardim todo de uma vez. E esses jardins alimentavam comunidades de centenas durante invernos que esvaziariam um supermercado moderno numa semana. Os povos indígenas do Noroeste Pacífico construíam florestas alimentares em camadas, onde a maioria das plantas comestíveis do subbosque nunca via o céu desobstruído, e essas plantas do subbosque eram algumas das fontes calóricas mais confiáveis do sistema todo, disponíveis quando as plantações a campo aberto falhavam. Nikolai Vavilov, o botânico russo que passou os anos entre 1916 e 1933 catalogando a diversidade genética de culturas em 5 continentes, notou repetidamente que os espécimes de plantas alimentícias mais vigorosos e produtivos que ele encontrou não cresciam em campos agrícolas abertos, mas em zonas de transição, às bordas de luz quebrada entre a copa e a clareira, às margens onde sombra e sol trocavam de lugar ao longo do dia. Ele estava olhando para a variável errada, ele escreveu. A quantidade de luz solar era a medida errada. A consistência da luz, ele acreditava, era o que as plantas alimentícias mais resilientes haviam realmente adaptado para explorar. O motivo pelo qual nada disso entrou nos livros de jardinagem vendidos nas lojas de material de construção é direto o suficiente para ser dito sem drama. Uma planta alimentícia perene, tolerante à sombra que se estabelece no seu solo, se espalha no seu próprio ritmo, não requer nenhum adubo sintético e produz continuamente nas condições que sua terra já tem, é uma planta que não precisa de nada da cadeia de suprimentos comercial. Você não pode vender ela de volta para o jardineiro toda a primavera. Você não pode vender o sistema de canteiros elevados, a luz de cultivo de espectro completo, o fertilizante líquido com pH balanceado ou o kit de irrigação por gotejamento. Toda a arquitetura do varejo moderno de jardinagem doméstica é construída na premissa de que suas condições de cultivo são insuficientes e devem ser corrigidas com compras. A produção de alimentos tolerante à sombra não participa dessa premissa. Nunca participou. Simplesmente parou de ser ensinada. Você viu isso a vida toda e simplesmente nunca conectou os pontos. O dente de leão abrindo caminho entre os degraus da sua varanda e a parede da fundação, aquele que pega talvez 1 hora de sol direto num dia claro, está produzindo folhas comestíveis do início da primavera até a geada forte, sem nenhuma contribuição sua. O tufo de azedinha se espalhando na base da cerca norte parece algo para arrancar. É uma salada contínua com um sabor limão cítrico que forrageiros europeus colhem deliberadamente há séculos. As urtigas, brotando na sombra úmida atrás da sua composteira, são consideradas um superalimento em toda a cultura alimentar tradicional que já as encontrou. E elas crescem mais densamente exatamente no tipo de canto com pouca luz e muita umidade que todos os guias de jardinagem disseram que é sem esperança. A terra tem produzido nesses cantos o tempo todo. O modelo só te ensinou a não olhar para lá. É o que você precisa. Quero ser bem sincero com vocês sobre cada número. Um pacotinho de semente de espinafre custa mais ou menos R$1,50 em qualquer loja de jardinagem ou agropecuária. E ele te dá sementes suficientes para cobrir uma canteiro de 1 metro por 2,5 metros, garantindo colheita contínua para uma estação inteira. A couve, na mesma faixa de preço, mesma abordagem,
A acelga, R$1. A rúcula, R$1,20. O azedinho, e esse aqui é importante porque ele volta todo ano sem precisar replantar. Custa uns R$2 o pacotinho de semente. E depois que ele se estabelece, esse pacotinho é o último dinheiro que você vai gastar com folhas para salada nesse canteiro. A alface mineradora, que é uma das folhagens mais tolerantes à sombra e mais resistentes ao frio já documentadas na história da alimentação norte-americana, muitas vezes a gente acha por menos de R$1. E ela se espalha tão bem que depois do primeiro ano você nunca mais vai precisar plantar de novo. O agrião, partindo de semente, custa uns R$2. E ele vai dominar qualquer área úmida e sombreada de forma consistente, incluindo aquele canal de drenagem que fica do lado norte da sua casa e que você sempre tratou como um problema a ser resolvido. O alho poró selvagem, ou ramp, pode ser iniciado pela semente por R$2, ou dividido de um único bulbo comprado por R$3. E uma vez estabelecido num canteiro sombreado e úmido, ele vai se espalhar e produzir toda a primavera sem mais nenhuma atenção sua. Semente de capuchinha, R$1,50. Flor e folha totalmente comestíveis. Cresce bem na meia sombra e tem um gosto até melhor lá do que no sol pleno. A erva cidreira, por semente, ou uma muda dividida de um vizinho que quase certamente está querendo se livrar de alguma, custa de graça a nada. A hortelã, mesma situação. As ortigas, você talvez já tenha. E se não tiver, uma raiz dividida de alguém que tem um pé estabelecido é disponível de graça em praticamente qualquer comunidade rural. Investimento total para começar as 12 culturas do zero, entre R$12 e R$15, uma tarde, e nenhuma correção de solo necessária, além de limpar o terreno de detritos. É sério, é só isso. Agora, tem uma coisa que a maioria das pessoas faz errado quando tenta cultivar comida na sombra pela primeira vez. Elas pegam um lugar, plantam uma coisa, regam 2 vezes, veem um crescimento lento no início, comparado com o canteiro no sol, e arrancam tudo antes da planta sequer engrenar. Não façam isso. O que parece crescimento lento no início numa plantação de sombra é a planta investindo energia no sistema radicular antes de focar na produção acima do solo. E uma planta com raízes profundas num canteiro sombreado e que retém umidade vai produzir mais do que uma planta com raízes rasas num canteiro seco e ensolarado durante toda a estação quente, quando o canteiro de sol precisa de água a cada 2 dias e o canteiro de sombra precisa de água 2 vezes por semana. O fracasso parece uma muda lutando na segunda semana. O sucesso parece uma planta densa, de folhas escuras, resistente ao pendoamento e produtiva na 6ª semana, que você está colhendo 3 vezes por semana, enquanto a alface do seu vizinho já amargou e foi para a semente no calor de julho. Pensa nisso como massa de pão e massa de pizza. Ambas começam com os mesmos ingredientes. A que descansa lentamente, num ambiente fresco e sem perturbações, desenvolve uma estrutura e um sabor que a versão de fermentação rápida nunca atinge. A planta na sombra está fermentando lentamente. O que ela constrói nessas primeiras semanas ainda não é visível, mas ela está construindo. Agora, aqui está como você realmente faz isso. Você limpa o canteiro de detritos grandes, galhos, pedras, qualquer coisa que possa bloquear uma raiz. Você não revira a terra, você não adiciona nada. Revirar um canteiro sombreado que já tem matéria orgânica de folhas caídas e material em decomposição destrói a rede fúngica na camada superior do solo, que as plantas tolerantes à sombra usam para absorver umidade e nutrientes com mais intensidade do que as plantas que amam o sol. Deixe a estrutura do solo intacta. Arranque a superfície com um ancinho, só os primeiros 1,5 cm, e espalhe suas sementes em padrão disperso, não em fileiras. Canteiros de sombra não se beneficiam de plantio em fileiras. Eles se beneficiam do plantio denso e espalhado que cria um microclima de cobertura de folhas ao nível do solo, que retém umidade, suprime as poucas ervas daninhas que tentarão competir e mantém a temperatura do solo estável através de oscilações. Regue o canteiro completamente no dia do plantio. Não um borrifo. Uma imersão profunda e lenta que empurre a umidade para 6 a 8 polegadas de profundidade. Depois, vá embora. Um canteiro de sombra, na maioria dos climas temperados, não precisará de água novamente por 5 a 7 dias após uma imersão inicial profunda. Verifique enfiando o dedo 2 centímetros no solo. Se estiver fresco e levemente úmido a 2 centímetros, não regue. Se estiver seco a 2 centímetros, regue profundamente novamente. Esse teste não requer equipamento. Requer um dedo em 30 segundos. Plante suas 12 culturas em zonas soltas em vez de separações estritas. Azedinho e espinafre um ao lado do outro. Alface mineradora espalhada amplamente porque ela encontrará seu próprio nível. Alho poró selvagem e azedinho da mata no canto mais úmido. Capuchinha na borda mais próxima da maior incidência de luz. Agrião em qualquer lugar onde a água se acumule ou escorra. Urtigas no fundo do canteiro, onde elas possam se estabelecer sem que você passe por cima.
Elas se espalharão para frente ao longo das estações, e você gerenciará as bordas, não lutará contra a expansão. Comece a colher na quarta semana nas produtoras mais rápidas. Rúcula, alface mineradora e espinafre estarão prontas para corte e volte a colher na maioria das condições. Corte as folhas externas primeiro, nunca o ponto de crescimento central. Deixe 1/3 da massa foliar da planta a cada colheita. Essa é a regra que separa as pessoas que colhem continuamente daquelas que colhem uma vez, e se perguntam por que a planta declinou. A planta só pode te alimentar tão rápido quanto ela pode se alimentar. Leve 1/3 das folhas externas. Deixe os 2/3 internos. Volte em uma semana. O azedinho não vai estar pronto para a colheita completa na primeira estação. Deixa ele se firmar. Até o fim do primeiro ano, ele vai ser uma planta do tamanho de um prato de jantar. No segundo ano vai ter o tamanho de uma travessa. No terceiro ano vai ser o metro quadrado mais produtivo do seu terreno, entregando folhas ácidas e cítricas da primeira degelo até o chão congelar, sem te pedir nada além de não revolver a terra. Plantas alimentícias perenes na sombra são o mais perto que a natureza chega de uma despensa que se enche sozinha. É um investimento único que rende para sempre. Um canteiro de sombra de 1,5 m por 2,5 m, plantado com as 12 culturas nesse padrão, vai produzir folhas cortadas 3 vezes por semana, de abril a novembro, na maioria das zonas temperadas. Com uma estimativa conservadora de 1 kg de folhas úteis por colheita, isso são 3 kg de comida fresca por semana, 10 kg por mês, algo em torno de 90 kg de folhas verdes frescas em uma estação inteira, de um espaço que antes não produzia nada. Uma família de 4 pessoas comendo salada fresca em todas as jantas, do fim de abril ao fim de novembro, elimina completamente a compra de verduras de supermercado nesse período. Na maioria dos lares, saladas prontas, couve fresca e ervas frescas representam entre R$20 e R$30 de gastos mensais no mercado. 2 canteiros desse tamanho, cerca de 4 metros quadrados de sombra que você já tem, cobrem esse item da conta por 7 meses do ano. Dobre para 4 canteiros e você vai estar conservando e fermentando o excedente. Dobre de novo para 8 canteiros, que ainda é menos do que a área de uma horta comum. E você vai estar produzindo folhas o suficiente para dividir, trocar, vender na feira, ou fermentar para ter um estoque de inverno de comida conservada e nutritiva que não precisa de refrigeração. Nada de contas por essas folhas, nada de estrutura para manter esses canteiros, nada de pedir permissão para usar a terra debaixo das suas árvores. Existe uma condição em que esse método produz com menos confiabilidade, e isso tem que ser dito sem rodeios. Solo de argila compacta, sem matéria orgânica e sem retenção de umidade, numa região com menos de 50 centímetros de chuva anual, vai ter dificuldade em manter a produção contínua em canteiros de sombra sem cobertura e rega profunda ocasional. O sistema funciona melhor onde a sombra está criando um microclima que retém umidade, debaixo de árvores, ao longo de fundações de prédios onde pinga condensação, ao lado de estruturas que bloqueiam o vento seco. Se a sua área sombreada também é a sua área mais seca por causa de desvio de água do telhado, direcione essa água de volta para o canteiro antes de plantar. Uma camada de 5 centímetros de cobertura de lascas de madeira em um canteiro de sombra seco muda a equação de umidade o suficiente para fazer a diferença entre marginal e produtivo. A cobertura muitas vezes é grátis de serviços de poda de árvores que precisam descartar. Com essa ressalva, o sistema não é frágil. 12 culturas significam redundância. Se 2 delas tiverem um desempenho abaixo do esperado nas suas condições específicas, 10 continuam. Em algum lugar, num jardim murado no sul da França, existe um cercado de pedra que produz comida continuamente desde o século XI. Os monges que o construíram se foram. A ordem que o cuidava se dissolveu gerações atrás. O muro ainda está de pé. O azedinho ainda está lá, brotando toda a primavera da mesma raiz que se regenera há mais tempo do que a maioria das nações existe, num canteiro que pega talvez 3 horas de sol direto no dia do solstício de verão. Ninguém plantou este ano. Ninguém vai plantar no ano que vem. A comida está ali, do jeito que o muro está ali, do jeito que a pedra está ali, paciente, indiferente, e mais velha do que a pergunta se deveria funcionar. O que você acabou de plantar naquele canto do seu terreno é o mesmo argumento. Não sei o que te trouxe aqui, não importa. Cresce de qualquer jeito.